paz de Cristo, meus queridos irmãos, boa noite a todos que estão conosco nessa noite, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão acompanhando a live, a transmissão do culto através do YouTube, ou quem sabe depois assistindo esse trabalho, esta filmagem, em outra ocasião. Então, que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de cada um. O que é que a Igreja Batista tem a dizer para os nossos queridos e amados convidados? Muito bem. Pois bem, deixa eu colocar aqui que essa luz amarela fica tomando um pouco aqui a visão. Meus queridos, queremos rogar a todos, pedir a todos que possam abrir as suas Bíblias para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, lá no finalzinho, bem pertinho já do final. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, nós leremos no capítulo 21, e leremos o verso de número 8. É sobre este versículo que estaremos meditando nesta noite. Apocalipse 21, e o versículo de número 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Nessa noite queremos abordar um tema muito desafiador, um tema não muito agradável, um tema não muito atraente, né? Quanto muitas vezes as pessoas anunciam o Evangelho e apresentam determinados temas que são mais propagandas do que simplesmente uma pregação. Então, eu gostaria de falar nessa noite sobre quem não será visto no céu. Quem não será visto no céu. Quando nós esmiuçamos, lemos os detalhes no livro de Apocalipse, nós chegamos à conclusão de que algumas coisas nós não veremos no céu. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que lá não haverá mar. Diz também lá em Apocalipse que lá no céu não haverá separação entre Deus e o homem. Também lá no céu ninguém vai ver lágrimas, nem luto, nem pranto. Que notícia boa, agradável, saber que lá no céu não veremos ninguém chorando pelos cantos, ninguém chorando a morte de alguém, não haverá ninguém lamentando alguma coisa. Também lá no céu nós não veremos e não teremos dor. Lá no céu, nós, de acordo com o livro de Apocalipse, nós não vamos ver o carro funerário passando em ruas. Lá no céu, cemitério, porque diz que lá no céu não teremos morte. Da mesma forma, lá no céu não haverá nada que não seja feito de novo. A Bíblia mesmo diz em Apocalipse que lá no céu também nós não veremos templos. Nós também
não veremos sol no céu, porque o próprio Senhor, Ele é a luz. Não teremos lua no céu. Não haverá necessidade de lâmpadas. Não tem necessidade de eletricidade. Essas grandes companhias de eletricidade do Brasil, do mundo, ficará aqui. Diz que lá no céu nós não vamos ver noite. Diz que lá no céu não terá necessidade, não teremos portões fechados, não haverá sujeira e não haverá maldição. Então, quando eu olho para esse lado, quando nós visualizamos o Apocalipse, olhando para o céu, olhando para a cidade da Nova Jerusalém, olhando para o céu, local que Deus tem preparado para os seus escolhidos, para os seus eleitos, para a sua igreja, tudo isso que nós lemos aqui, de fato nós não veremos. Quando eu olho por esse aspecto, é um aspecto positivo, é um aspecto alegre, é um aspecto esperançoso, mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para essas notícias agradáveis, existe também, no livro de Apocalipse, uma notícia catastrófica, aterrorizante, aterrante, muito triste, porque no capítulo 21, no verso 8, apresenta um grupo de pessoas que elas não serão vistas no céu. Um grupo de pessoas essas que não passaram pelo novo nascimento, não se converteram, não entregaram as suas vidas a Jesus, e automaticamente esse grupo de pessoas não será visto no céu. Talvez agora você ficou curioso, pastor, quem são as pessoas que não serão vistas no céu? Eu queria também levar você a orar por essas pessoas, a pedir a Deus pela vida delas, porque enquanto essas pessoas que não serão vistas no céu, enquanto elas estarão vivas aqui na terra, elas podem se converter, elas podem fazer parte daquele grupo que será visto no céu, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, então vamos ver, olhando para esse texto, quem nós não veremos no céu. Primeiro, nós não veremos no céu, ficará de fora os que são indiferentes ao Evangelho. E quando eu olho para esse grupo que não veremos no céu, que são aqueles que são indiferentes ao Evangelho, nós temos dois subgrupos. Quem são eles? Os covardes, o texto vai dizer isso, vai dizer logo de início, vai dizer assim: quanto, porém, aos covardes, então é o primeiro grupo que é tratado como indiferente ao Evangelho, que são os covardes. Em algumas versões diz que são os tímidos. E são esses covardes? São aqueles que são indecisos, aqueles que temem passar por algum perigo, fogem das consequências de passar por qualquer tipo de sofrimento por seguir a Jesus. Os covardes, eles são colocados aqui como se fosse um contraponto com aqueles que passaram por perseguição aqui na terra. A história da igreja, ela é repleta de exemplos de pessoas que preferiram morrer, preferiram ser presas, preferiram ir para um caldeirão, para um tonel de óleo quente, preferiram ter o seu pescoço arrancado, preferiram ser comida pelos leões, preferiram abandonar tudo e não abandonar a sua fé. Então, quando olho, esse grupo aqui é o grupo inverso. Os covardes são aqueles que, por algum motivo, por mais que eles sejam até convencidos que precisavam se comprometer, mas são pessoas que não, para sofrer nenhum tipo de revés, nenhum tipo de sofrimento,
pelo Evangelho, pelo Senhor, essas pessoas retrocederam. Então, os covardes, eles não serão vistos no céu. Em 1 João, capítulo 2, verso 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, não teriam permanecido conosco, mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então aqui nós encontramos os covardes, aqueles que, por ter medo de perder os prazeres do mundo, medo de ser perseguidos, medo de passar por impopularidade, medo de ser desprezado, medo de sofrer qualquer tipo de afronta, por causa de Jesus, essas pessoas desistem da fé, ou desistiram da fé, retrocederam, disseram: não, eu vou voltar atrás, eu vou voltar às minhas antigas práticas, eu não vou continuar servindo ao Senhor. A gente não pode esquecer de maneira nenhuma de olhar para esta realidade e lembrar, mais uma vez, dos nossos primeiros irmãos da igreja, que ser crente durante a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, no primeiro século, você ser crente era você colocar o seu pescoço a risco, era você colocar o seu pescoço a prêmio, era você ser candidato seríssimo a ser preso, a ser expulso da sua terra, a ter a sua casa invadida, a ter os seus bens tomados, a passar décadas atrás das grades, a ser morto. Então, e naquele tempo a igreja crescia, por mais que viesse perseguição, mas a igreja crescia, a igreja se fortalecia, a igreja avançava, pregando o poderoso Evangelho. Pessoas que não tinham dificuldade nenhuma de ser comidas pelos leões nas arenas, no Coliseu, lá em Roma. Crentes que passaram anos sem ver a luz do sol. E o crime que eles cometeram, simplesmente porque eram seguidores de Jesus. As notícias que você consegue ver durante os dias, e se você não segue ainda, eu aconselho que você siga pelo Instagram um grupo chamado Portas Abertas. É uma agência, é um grupo que noticiam a perseguição da igreja pelo mundo. E diariamente eu recebo notícias de irmãos, de igrejas incendiadas, de irmãos que são perseguidos, de famílias inteiras que são mortas, de igrejas que são derrubadas, de igrejas que são queimadas, de pessoas que estão passando por todo tipo de sofrimento, mas não abandonam a sua fé, mesmo diante da luta e das dificuldades. Porque ser crente, como disse alguém, também é sofrer. Eu estava, inclusive, falando recentemente num lugar, e falando sobre bullying, falando sobre preconceito, sobre intolerância. E eu disse que o grupo que mais sofre preconceito no mundo são os cristãos, são os seguidores de Jesus. E eu perguntei naquela ocasião se alguém conhecia algum caso de algum pastor, principalmente, de algum crente, que tenha ido para uma delegacia fazer um BO, ou então procurar promotoria, por estar sofrendo preconceito, porque são crentes, porque são fiéis a Jesus. Quantas pessoas fazem isso? Então, observe que aqueles que serão vistos no céu são aqueles que sofreram perseguição, mas permaneceram firmes na fé. É aqueles que lá nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vocês, quando forem perseguidos por minha causa. É vergonhoso quando nós acompanhamos certas notícias de alguém que deixou de servir a Deus para não ser impopular no meio dos amigos,
para não ser mal visto na escola, Muita gente renuncia, abandona, nega a fé para ser bem aceito no ambiente de trabalho, para ser bem aceito no ambiente da turma, para passar de bonzinho. Então este é o primeiro grupo que não será visto no céu, aqueles que são indiferentes ao Evangelho, que são os covardes. O segundo grupo, ainda dentro desses indiferentes ao Evangelho, o texto continua dizendo: os incrédulos. Os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que buscam outro caminho para a salvação, se agarram nas obras, são aqueles que buscam qualquer meio para chegar ao céu, que esse caminho não passe pela conversão, que não passe por Jesus. São aquelas pessoas que esvaziaram o seu coração de fé, dizendo que essas pessoas, dizendo: eu posso ser salvo, eu posso ir para o céu, porque eu sou uma pessoa boa, eu não preciso desse negócio de igreja, eu não preciso desse negócio de salvação, esse negócio de Jesus, esse negócio de se converter, esse negócio de acreditar em Deus, esse negócio de pecado. Eu sou uma pessoa boa, eu também sou filho de Deus, eu nunca matei ninguém, eu nunca dei prejuízo à pátria, eu nunca passei na frente de uma delegacia, nunca respondi um BO, nunca estive diante, nunca entrei num carro, nunca entrei numa viatura da polícia, eu nunca estive diante do advogado, eu nunca respondi um processo, eu nunca fiquei intrigado com o vizinho, eu nunca tive uma treta com ninguém. Eu tenho umas redes sociais, mas eu nunca me meti numa treta com ninguém. Eu nunca falei mal de ninguém. Para mim, a vida das pessoas tanto faz como tanto fez. Eu sigo a minha vida, eu pago as minhas contas, eu procuro ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom amigo. Eu estou bem. Hebreus capítulo 11, e o verso de número 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Deixa eu falar aqui para você uma coisa interessante, uma aplicação. O incrédulo, meus queridos, não é somente aquela pessoa que tem o seu coração esvaziado de fé. Preste atenção. Incrédulo não é somente aquela pessoa que não crê em Jesus Cristo. O incrédulo não é somente aquela pessoa que diz: ah, Jesus Cristo foi que nem outro personagem histórico qualquer. Ele foi igual a Paulo, foi igual a Maria, foi igual ao Pedro, foi igual a Policarpo, foi igual a qualquer outro. Então, o incrédulo não é somente esse tipo de pessoa, não. Segura aí. O incrédulo é qualquer pessoa que pode ter fé no seu coração em outra pessoa, em outro ser que não seja a Jesus Cristo. Por exemplo, existe alguém que eu posso dizer que talvez tenha uma fé maior do que a nossa. É os indianos que acreditam que uma vaca é um Deus. Para o cara acreditar que uma vaca é Deus, ele tem que ter fé. Mas essas pessoas, elas são incrédulas, porque a sua fé é uma fé morta. E quando se fala em Brasil, a gente é um povo que tem fé, mas ao mesmo tempo é um povo incrédulo diante de Deus, porque não crê na pessoa bendita de Jesus Cristo. Portanto, lá do céu, não veremos incrédulos. Incrédulos. Pessoas que viveram as suas vidas e não passaram pela conversão. Em segundo lugar, em primeiro lugar, eu disse para vocês que nós não veremos no céu aquelas pessoas que são indiferentes ao Evangelho. E aí nós falamos sobre dois grupos, não foi? Falamos sobre os covardes e os incrédulos. O segundo grupo que não será visto no céu são aqueles que são moralmente corrompidos.
Aqui eu precisava de quase 1 hora para falar sobre esse assunto, e dependendo do público, se não tivesse até crianças, pré-adolescentes, a conversa seria mais demorada ainda. O que é que o texto está dizendo? O texto continua dizendo que os abomináveis, eles não herdarão o reino dos céus. Pastor, quem são? Sim, aí dentro desse grupo de abomináveis, nós temos 3 subgrupos. Primeiro, desses que são moralmente corrompidos. O primeiro deles é os abomináveis. Os abomináveis são aqueles que perderam a vergonha, perderam o pudor, se entregaram abertamente ao pecado e aos vícios do mundo. São aqueles que escarnecem da santidade, festejam a desonra e aplaudem os vícios, zombam da virtude, vituperam o sagrado e escarnecem de Deus. Esses aqui são os abomináveis. São aqueles que escarnecem de Deus, que zombam de Deus, que ridicularizam a Deus e aquilo que compete a Deus. Na verdade, o grupo que eu me referi, que era preciso um grupo mais adulto, eu vou falar daqui a pouco, não é isso ainda. O que é que diz o Salmo 1, verso 1? Bem-aventurado é aquele que não anda, atenção, no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe aquelas pessoas que enchem a sua boca para falar mal de quem serve a Deus, para falar mal do Senhor, para escarnecer da Bíblia, para escarnecer da palavra de nosso Deus, para escarnecer daqueles que temem ao Senhor? Pois é, são os abomináveis. No céu não será visto os abomináveis, a não ser que estes abomináveis, enquanto eles estiverem vivos, eles passem pelo processo da conversão, abandone os escárnios, que essas pessoas deixem de festejar a desonra. O escarnecedor ou os abomináveis é aqueles que zombam de uma família nuclear, são aquelas pessoas que zombam dos princípios, dos preceitos divinos. Pois é. Dentro desse grupo, chamado de abomináveis, né, nós encontramos justamente essas pessoas. Ainda encontramos, dentro desse grupo chamado de moralmente corrompido, gente, encontramos os assassinos. Lá em Apocalipse diz, no mesmo versículo aqui do 8, que os assassinos não serão vistos no céu. Assassinos são aqueles que desrespeitam a sacralidade da vida e atentam contra o próximo para lhe tirar a vida. Aqui não é preciso a gente comentar muito sobre quem são os assassinos. Na própria lei de Deus, nos 10 mandamentos, lá no Velho Testamento, Êxodo 20 e versículo 13, diz assim: não mate. Não mate. É interessante que quando nós olhamos, né, para essa questão de não mate, a gente vive numa sociedade, a gente vive num mundo que as pessoas, elas tiram assim, né, a vida dos outros como se fosse uma coisa banal, como se fosse alguém que está pisando numa barata, é como se fosse alguém que estivesse, sei lá, matando uma mosca. Então, o valor da vida. Então, todas as vezes que alguém ceifa, que alguém corta o direito de alguém viver, essa pessoa está cometendo um pecado gravíssimo. Pastor, mas e o que um assassino deve fazer? Nós temos exemplos bíblicos de assassinos que foram salvos, porque se arrependeram, porque entregaram as suas vidas ao Senhor. Então, há solução para um assassino. Eu estive visitando um presídio de segurança
não era segurança máxima, mas era um presídio temporário aqui perto de Apodi. E eu fui falar com o diretor daquela unidade para me entregar o Novo Testamento dentro daquelas celas. E quando eu entrei, e ali o diretor me chamou para ter uma conversa, ele ficou sabendo que eu era pastor, disse: pastor, eu estou fazendo um livro, eu estou fazendo um estudo, e o tema é a salvação de um assassino. O senhor acredita que um assassino, ele pode ser salvo? E aí eu lembrei, aquele senhor, de 2 exemplos bíblicos, de pessoas que foram assassinas e que se converteram e que foram salvas. O próprio Moisés, que matou um egípcio porque estava oprimindo um dos seus irmãos. O próprio rei Davi, que era um assassino, e mesmo assim recebeu o favor de Deus, se converteu. O que eu quero dizer é que um assassino, por mais que ele passe 30 anos preso numa cadeia, ele pagou a sua dívida diante dos homens, mas ele não pagou essa dívida diante de Deus. Quando esse mesmo assassino, ele conhece Jesus Cristo como Salvador, entrega a sua vida a Jesus, ele tem esse pecado perdoado, embora que continue preso por mais algum tempo, mas esse homem teve o seu pecado perdoado. Então, há solução para aqueles que um dia tiraram a vida de alguém. A solução é entregar a sua vida a Jesus Cristo, se converter a Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo. Ainda, meus irmãos, dentro desse grupo que eu falei, dos que são moralmente corrompidos, eu falei dos abomináveis, dos assassinos, e também existem os imorais. Aí é justamente esse grupo aqui, que a gente precisaria de muito tempo para a gente discorrer sobre ele. Os imorais, os impuros, são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia e perversão moral. E aqui nós não precisamos ir longe para a gente perceber que a depravação sexual, ela tem atingido níveis insuportáveis, gente. Basta a gente conhecer, pesquisar sobre a indústria pornográfica, a quantidade gigantesca de vídeos, de filmes, de sites proibidos, de sites que ganham rios de dinheiro em cima da nudez, em cima de fotos nude, fotos de criança, filmes de um modo geral. Além disso, não somente em filmes, mas essa depravação, esses imorais, são aqueles que olham para a palavra de Deus, que diz que a prática do sexo antes do casamento é uma abominação diante de Deus, é uma fornicação. As pessoas dizem que é uma prova de amor. Eu estava estudando um pouco esse tema hoje, e as pesquisas dizem que cada vez que passa, os adolescentes, eles ingressam numa vida sexual mais precoce. A fornicação, o adultério. A família tem sido agredida. Não é difícil você encontrar exemplos por aí afora de pessoas de homens que são casados ao mesmo tempo, um homem casado que vive ao mesmo tempo com 2 mulheres, com 3 mulheres, uma mulher que vive com 2 homens, 2 homens que vivem juntos, 2 mulheres que vivem juntas. A infidelidade conjugal cresce vertiginosamente. O sexo pré-matrimonial é recomendado. E quem não seguir isso é porque é atrasado, é antiquado, é radical,
vive no século passado. Nós temos países, meus irmãos, que as relações sexuais são vistas no meio da rua. Com todo respeito, com quem brinca, mas se você pegar os vídeos que têm circulado em Apodi, no Brasil, durante esse período de carnaval, é vergonhoso. É vergonhoso. Os casos de pedofilia, os casos de relacionamentos sexual do homem com animais, casos absurdos de idosas que são estupradas pelos seus netos. Isso é um absurdo, gente. Aí é justamente esses imorais, eles não serão vistos no céu, a não ser que eles passem, enquanto estiverem vivos, pelo novo nascimento. Já disse alguém que a sociedade contemporânea está tão corrompida que as cidades de Sodoma e Gomorra são vistas hoje em dia como cidades puritanas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, esse versículo e o 10 também, são dois versículos extremamente polêmicos, criticados, odiados no momento, por certos grupos. Como está na Bíblia, eu vou dizer. Depois, se você quiser grifar na sua, grife. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e o verso de número 10. Diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Aí o Paulo continua: não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. O homem moderno chama o relacionamento aberto de opção. A Bíblia chama de pecado, de devassidão. Vamos para o terceiro grupo. Vamos para o terceiro grupo. O primeiro, eu disse que é aqueles que são indiferentes ao Evangelho. O segundo grupo são aqueles que são moralmente corrompidos. O terceiro grupo são aqueles que são religiosamente desobedientes. E esse grupo, aqui o terceiro grupo, se divide em dois subgrupos, que são os feiticeiros e depois os idólatras. Feiticeiros. A palavra feiticeiro, na sua raiz, o seu significado, traz a ideia de alguém que usa drogas para praticar rituais de feitiçarias, para enganar as pessoas. Os feiticeiros são aqueles que vivem na prática da feitiçaria, do ocultismo e do espiritismo. São aqueles que invocam os mortos, os demônios e desprezam o Senhor. São aqueles que creem que são dirigidos pelos astros. Difícil. Esses são os feiticeiros. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, você precisa fazer uma leitura maior em casa. Você vai encontrar a história de um homem chamado Saul, o primeiro rei de Israel, um camarada que Deus rejeitou ele, Deus deixou de falar com ele por causa dos seus pecados, e esse Saul, ele tentou procurar uma mulher, uma feiticeira, para que ela trouxesse uma palavra de Samuel, que já havia morrido.
Olha só o que aqui diz o texto. Assim, Saul morreu. Aí vamos ver agora as causas. Por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, uma feiticeira. Deus não deixou barato. E nós moramos num país onde a feitiçaria tem tomado conta. O ocultismo tem tomado conta. O outro grupo, religiosamente desvirtuado, desobediente, é os idólatras. Os idólatras são aqueles que adoram, veneram, se prostram diante de ídolos. O que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. É alguém que deposita a sua fé em qualquer outra entidade, em qualquer outra pessoa que não seja em Jesus. Eu citei a religião do hinduísmo, que existe milhões de deuses lá no hinduísmo. Um dos principais é uma vaca. Os seguidores de Maomé são idólatras. Os seguidores de Confúcio são idólatras. Os seguidores de Buda, dos deuses do aminismo, eu acho que é esse o nome, de religiões que as pessoas adoram baratas, adoram o vento, adoram o trovão, adoram o sol. Então, todo tipo de entidade, de ser ou objeto que você confia, que você acredita, que você pede, que você se ajoelha, que você invoca, que você deposita fé, isso é chamado de idolatria. E tem mais. Idolatria não é somente você se curvar diante de uma imagem feita de pau, de gesso, de porcelana ou de qualquer outro material. Você pode ser uma pessoa idólatra a partir do momento que você idolatra um jogador de futebol, um cantor, um partido político, ou um político, um filho, uma pessoa de um modo geral, um time de futebol. Nós temos exemplo de alguns cantores famosos que vêm cantar no Brasil. Tem gente que compra o ingresso faltando um mês para o evento acontecer. A pessoa pega uma barraca e bota lá na frente do evento, porque ele quer ser o primeiro para entrar, para ficar assim, frente a frente com aquela pessoa. Nós temos situações de casos que pessoas, quando sabem que um determinado cantor famoso está hospedado num determinado hotel, ele disse: eu não consigo falar com ele, não consigo tirar uma foto com ele, mas eu consigo entrar lá no hotel onde ele esteve, eu vou lá no banheiro onde ele tomou banho, e quem sabe que eu consigo um papel higiênico usado por ele, eu quero levar para minha casa e guardar para toda a minha vida. Observe. Idolatria. Idolatria. Êxodo, capítulo 20, dentro dos 10 mandamentos, olha só o que é que a Bíblia diz. A gente termina já. Não tenham outros deuses diante de mim. Atenção. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que tem em cima do céu, ou seja, até você fazer uma imagem de Deus é pecado. Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Já disse alguém que nós somos fábricas de deuses. Quem lembra? Quando Moisés ia levando o povo do Egito para a Terra Santa, Moisés subiu no monte para falar com Deus, Moisés demorou, aquele povo inquieto, cabeçudo, chegou para Arão e disse assim: Arão, foi o seguinte, Moisés está demorando, você pega aqui os nossos brincos, nossos colares, nossos braceletes, e você faça aí um bezerro de ouro, faça aí uma imagem, porque nós queremos adorar a esse bezerro de ouro. Pois é, gente. Para a gente se encaminhar para o final, vamos para o quarto grupo. O texto termina dizendo assim: e todos os mentirosos, eles não herdarão o reino dos céus. Lá no céu, não será visto mentiroso, a não ser que esses mentirosos, eles passem aqui na terra, enquanto estiverem vivos pelo novo nascimento. Os mentirosos são aqueles que falam e não cumprem, são aqueles que falam e fazem outra coisa, são aqueles que você não pode confiar, são todos aqueles que transformam verdade em mentira. Interessante, né? Hoje em dia, pense num pecado que as pessoas não estão nem aí. Pense num negócio que você encontra em qualquer lugar, com muita facilidade, é gente mentindo. Mentira no casamento, mentira no trabalho, mentira na escola, mentira na internet. Mentiras. A nossa sociedade, ela é marcada pela mentira, pelo engano, pelo engodo, pela farsa, pela falsa propaganda, pelo fake news, pela balança enganosa, pelo comércio pirata, pela sonegação fiscal, pelos conchavos políticos, pelos acordos escusos, pelos subornos, pela impunidade, pela mentira diante da lei. Pois é. Hoje em dia você conversa com determinadas pessoas, aí parece que você tem de passar numa balança, numa peneira, melhor dizendo, para ver se você acredita em alguma coisa. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 20. Geazi, tem uma conversazinha aqui desse lado, viu? Geazi foi punido por Deus, porque ele mentiu para o profeta Eliseu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, duas pessoas chegaram para Pedro, Safira e Ananias. Eles tinham vendido uma propriedade, chegaram e entregaram a Pedro. Está aqui, ó, aqui é o dinheiro da nossa fazenda. Aí Pedro começa a dizer: mas por que vocês fizeram isso? A fazenda não era de vocês? Vocês poderiam ter vendido essa fazenda e ter dito assim: olha, eu vou dar só uma pequena parte. Mas vocês mentiram. Vocês disseram que venderam a fazenda, portanto, quando não foi. E tem mais, vocês não mentiram a mim, vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram a Deus. Sabe o que aconteceu? Os dois morreram na mesma hora. É porque nós estamos vivendo, gente, no mundo, nós estamos vivendo agora no período da graça. Que se fosse que nem no Velho Testamento, aonde se alguém matasse, morresse, morria mais gente direto do que a pandemia. Não tinha cemitério para enterrar, não. Aí tem pessoas que brincam com isso. Pois é.
não veremos mentirosos no céu. É por isso que nós precisamos orar pelos mentirosos, para que eles possam se converter e possam entregar suas vidas a Jesus. Concluindo, nós não veremos no céu 4 grupos de pessoas. Aqueles que são indiferentes ao Evangelho, que inclui os covardes e os incrédulos. Não entrarão no céu, não veremos no céu os que são moralmente corrompidos, que são eles, os abomináveis, os assassinos e os imorais. Em terceiro lugar, não veremos no céu os religiosamente desobedientes, que serão os feiticeiros e os idólatras. E em quarto lugar, não veremos no céu os mentirosos. Precisamos orar por esses grupos de pessoas, para que eles se arrependam e se encontrem com Jesus, antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe.